O medo mente, mas Deus não. Hoje vamos ler Isaías 41:10 e diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus, ele não começa a dizer não tenha medo, como uma cobrança emocional. Ele diz não temas, porque ele se apresenta primeiro. Ele afirma eu sou contigo. Ou seja, o que acontece nesse verso é que Deus, ele não invalida o medo. Ele entende que nós vamos sentir medo. E ele não finge que essa dor não existe. Ele não engana, né, prometendo força e sem presença. Olha que coisa mais linda. Porque é fácil falar, não precisa ter medo. Vira as costas, deixa a pessoa lá, segue a vida. Mas não é isso. Não é esse o comportamento de Deus aqui. A diferença é que ele se compromete. Ele entende a sua dor, ele valida ela, né? Sabe que estamos sujeitos e se compromete a estar com você. O medo, o que eu aprendo, né? Que o medo, ele muitas vezes, ele nasce quando a gente acha que está sozinho. Já viu o neném à noite, né? Acorda 3 aninhos de idade, acorda no meio da noite e ele corre para o quarto da mamãe e do papai. Por quê? Porque a sensação que ele tem é que ele está sozinho. Mas Deus, ele está dizendo neste versículo que a gente pode até sentir o medo, a gente pode tremer de medo, mas o que a gente não deve é acreditar que está abandonado. Confiança, né, diante de Deus não é ausência de luta. Esse evangelho que pregam aí, falando que tudo será 100% sempre, não é a mensagem da cruz. Não foi 100% com Jesus, por que seria conosco? Não é? Tudo que nós fazemos para nos aproximar de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, né, para os planos dele se materializarem em nossas vidas, exige esforço. Então, veja bem, Deus aqui, a prática dele, a minha vivência, o que eu aprendo é que não há ausência de luta, não há ausência de ansiedade e não vai haver ausência de perguntas. Quando nós sentimos medo, é normal vir com essa sensação, né? A desconfiança, a ansiedade, perguntas. Mas o ponto-chave que você deve guardar no seu coração hoje, e Deus está falando para você, é que Deus não engana ninguém. Vou repetir. Deus não engana ninguém. Ele não promete um caminho fácil e entrega um fardo pesado. Né? Quando Deus chama Jesus para o sacrifício da cruz, é porque ele sabia que Jesus seria capaz. Ele estava comprometido. Né? Havia uma aliança entre ambos. Então, quando Deus diz para você, confia em mim, ele não pede isso para depois desaparecer. Né? Ele te chama a confiança porque ele garante que ele vai estar com você. Então, pessoas enganam, grava isso. Emoções enganam, circunstâncias enganam, os nossos pensamentos nos enganam e fazem com que nós possamos vir a ter, né, comportamentos desajustados por conta de pensamentos errados, né, que vibram ali no medo. Mas Deus, nesta palavra, está dizendo, eu te fortaleço. Ele diz isso porque ele fortalece. Ele diz, eu te ajudo, porque ele de fato te ajuda. Eu te sustento, porque de fato há condições suficientes nele para te sustentar. Mesmo quando, e isso eu tô falando de mim, assim, sabe?
mesmo quando você não sente, mesmo quando você não entende, mesmo quando você acha que Deus está atrasado, Ele não está. E quando eu entro, né, nessa situação de achar assim que Deus perdeu o controle, o que eu faço? Para silenciar as minhas emoções, sabe? Aquela agonia, aquela aflição da nossa mente humana, eu me ajoelho no meu quarto. Por 2 minutos eu falo, Senhor, está insustentável. Os meus pensamentos estão em um turbilhão. Eu não estou aguentando. E aí, o que eu percebo é que com essa insistência em me auto-ministrar, né, logo vem o alívio. Porque a cada pensamento de medo, eu ministro fé, entende? Eu falo para Deus, tá difícil não ver, tá difícil não ouvir, tá difícil não entender. Eu falo, eu coloco para fora. E aí, naquela voz suave do Espírito Santo, vem o quê? Me consolar e me lembrar das promessas, como esta de Isaías 41:10. Então, para concluirmos, né, Deus está dizendo que Ele está com você, que Ele compreende a sua dor, que Ele não te enganou, não te engana, que Ele não te esquece e que Ele não perdeu o controle da sua história. Porque ele está dizendo: não temas, eu sou contigo. Então, ainda que hoje você esteja fragilizado, o Senhor está aí com você, onde você está. Então, grave essa palavra: Deus não engana ninguém. Se ele prometeu, ele sustenta a promessa, tá? Outra palavra-chave para você se auto-ministrar: o medo mente, Deus não. E lembre-se, a confiança em Deus não vai nascer da ausência de medo, mas da certeza que Ele está com você. Se você foi ministrado por esta palavra, dê o like, compartilhe, coloque um coraçãozinho nos comentários para que eu saiba que você esteve aqui, porque é essa forma que o YouTube distribui essa mensagem. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.